no, no tempo de Abraão, já existia a lei? Não. A lei começou a existir em Moisés. Sim. Correto ou não correto? Sim. Abraão, no tempo de Abraão, Abraão estava na dispensação da graça. Porque o jardim, Adão e Eva estavam na dispensação da graça. A lei começou a existir desde Moisés. Correto? Sim. Vou fazer agora uma outra pergunta e me responde. Abraão mentiu ou não? Mentiu. Isaac fez o mesmo ou não? Sim. Jacó fez o mesmo ou não? Sim. Quem quebrou? José. Então, maldição hereditária existe. Até que alguém quebre. Muito bom. Teu pai foi pobre, olha, você tá pobre, teu tio pobre. Se você não decidir cancelar, porque alguém tem que cancelar. Uau. Toda maldição que não é cancelada, ela passa. E eu ensino sempre às pessoas. As pessoas acham que as coisas espirituais passam com o tempo. Não. Coisas espirituais é para se lidar espiritualmente. Então, eu estou a responder algo com a Bíblia. Sim. Maldição hereditária existe. Tanto é que os médicos hoje, quando vão para fazer um exame, perguntam na família, tem alguém que teve diabetes. Por quê? Sim. Porque eles querem ver no sangue. Histórico. Histórico, tudo está no sangue. Ou seja, Forte, o meu filho, Zion, carrega o meu sangue. Significa dizer que a doença que eu tenho pode passar para o meu filho através do sangue. Por isso é que Jesus, quando veio, teve que derramar o quê? Olha aí. Então, Jesus veio para quebrar o quê? A maldição. Só que você tem que saber que ele quebrou e você tem que confessar com a tua boca. Gálatas 3 vai dizer que já não há maldição, porque Cristo se fez maldito, não é? Ok, amém, ele se fez. Mas o que você está a confessar com a tua boca? Você tem que confessar. Teu pai foi miserável. Você, miserável. Na família, tudo pobre. Hã? A tua mãe não casou. Você não casou. A tua mãe casou, teve um filho e ele abandonaram. Você também te casou, tem um filho. Você vê. Não sei se vocês já viram, às vezes, numa família onde tem 5 mulheres, nenhuma casou e todas têm um filho. Sim. Isso é o quê? Essa maldição desse cara. Alguém tem que romper esse ciclo. Claro! Quebra-se em Cristo, precisa da verbalização. Tem que falar algo para que isso seja quebrado. Frazão, as duas. As duas. Sim. Até para aceitar Jesus, você precisa falar. Sim. Na verdade, Cristo já quebrou. Mas você tem que pronunciar isso. Você tem que usar a tua boca. Sim. Tem que usar a tua boca. Só que também existe muita ignorância. E embora também que esse é um tópico muito extenso. Inclusive, eu vou começar a trabalhar no livro que fala isso. Porque, pela graça de Deus, os africanos entendem muito sobre maldição. Sim. Mais muito. Eu estou a te falar porque eu tive que fazer isso na minha família. Na minha família tinha uma maldição que os jovens morriam sempre numa certa idade. Eu tive que cancelar isso. E eu tive que cancelar para os outros meus primos. Porque eu me tornei pastor, ganhei autoridade. Porque veja, há certas maldições que você só quebra com certo nível de autoridade. Uau. Claro. É. Paulo, Jesus eu conheço. Paulo eu conheço. Quem és tu? Eu fiz a pergunta de como o senhor se via, porque na minha cabeça isso é muito claro. Eu acredito muito que para você acessar, você tem que acreditar primeiro. Eu nunca vi uma pessoa grande que não acreditou nela mesma. Todas as pessoas, referência, quer queira, nas áreas que sejam, os caras olharam e disseram, você é o maior. Não estou falando de evangelho, estou falando de prosperidade. Certo. Você é o maior. E por isso que eu verbalizo isso continuamente. E às vezes, dependendo para quem você fala, as pessoas assustam. Mas não tem problema. Não tem a ver com elas, tem a ver comigo. Se eu acreditar e trabalhar, vai acontecer. Mas a Bíblia também ensina, Fernando. Diz ao pobre que eu sou... A Bíblia, rico. Diz ao fraco que eu sou... Forte. A própria Bíblia te ensina a você falar aquilo que você acredita. Isso aí, verdade. O que é a fé, Frazão? O que é a fé? É você pronunciar. Sim. Gálatas 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de factos que não quer. Se vê. O que é convicção? Speak up in English. You gotta talk. Você tem que falar. Eu acredito, eu creio. Vai acontecer. Certeza. Certeza. Senão não acontece. Esquece. Até para os ossos secos virarem gente, o profeta teve que falar.
No mundo do espírito, palavras são espírito. Uau. Vou na Bíblia. Jesus falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Para os homens é som. Para o mundo do espírito é espírito. Por isso é que para aceitar Jesus você tem que falar. Confessar, né? Confessar. Só que esse é um código forte. Há muita gente que não sabe que no mundo do espírito palavras são um espírito.